E aí, como é que foi? Porque tudo conta, né? Tudo conta. A Rafa até correu aqui agora. Rapaz, vou te contar a história, viu? Pode contar a história. É, pronto, vamos lá. Meu sentimento foi o seguinte: eu botei meu carro para conserto, certo? E quando Uhum. foi de manhã, tu lembra aquele negócio assim, se não fizer agora não faz. Aham. Aí eu vi a bicicleta parada ali, eu disse, vou pro Supera de bicicleta. Aí subi e fui embora. Aí o primeiro sentimento foi sentimento de confiança, mas só durou até o primeiro quilômetro. No segundo quilômetro foi sentimento de dúvida: será que eu vou chegar? O terceiro foi pior ainda, quando chegou no terceiro quilômetro. Foi o sentimento de que eu vou desistir e vou empurrando. Só que aí ficou aquelas vozinhas que fica da gente, né? Vai, vice, tu vai conseguir, vai-te embora. Eu fui embora até o Supera, eu cheguei lá morto, mas consegui. E o Entendi. último sentimento que eu senti foi aquele sentimento de, pô, e a volta, como é que eu vou fazer? A Aí a volta volta. foi tranquila demais, velho. Eu pensei que ia ser pior, mas foi melhor voltar do que ir. Então quer dizer que tava tudo aonde? Tá tudo na minha cabeça. Tá tudo na tua cabeça. Eu vou compartilhar também aqui um que aconteceu essa semana comigo. Tô deixando vocês compartilharem, né? E também vou falar sobre vocês não conseguirem postar. Eu vou falar o que vai agregar aqui na reunião de hoje. Vai lá, Rafa. Então, essa semana foi conturbada, complicada e atribulada, mas as metas principais da semana foram batidas. Inclusive, me coloquei um novo desafio. Eu gosto bastante de pedalar, né, e começou esse final de semana, ontem mais precisamente, o Campeonato Pernambucano de Ciclismo. E aí eu estou me desafiando a na próxima etapa, que vai ser dia 25 de março, correr, Ah, ótimo. participar do Bom, evento. bom. Muito veio do desafio que os meninos me fizeram lá, a provocação que os meninos me fizeram, né, o pessoal da equipe que eu participo. E tipo assim, poxa, fulano acabou de entrar na equipe, já vai correr e tu tá há mais de um ano e nunca viesse correr com a gente. Entendi. Aí eu me senti desafiado, sabe? Aí Me senti tipo estimulou, assim, né? cutucado. Aí me estimulou a querer participar. Já pedi ao personal lá da academia para refazer todo o meu treino de musculação para focar no ciclismo. Já entrei em contato com um nutricionista, que era algo que eu estava devendo para começar a Uhum. dieta certinha. É, deixa eu ver o que mais. Deixa eu abrir o tela. E nos afazeres da semana como isso foi conturbado, né? Porque eu estou sem o notebook ainda. Deixei hoje na assistência, em outra assistência, porque Bruno não conseguiu resolver. Meu pau mesmo foi, foi grave, hein? Deu pau mesmo. Deu pau na BIOS. Ah, vai Aí ter o, pro, que. aí o programa para Bruno conseguir reescrever a BIOS é 4.000 contos. Entendi. Tem que ser uma loja só de placa-mãe, né? Exatamente. Ah, Aí eu boa. deixei lá. Mas. Ok. Ok. Ó, vamos lá que hoje, vamos lá, como eu falei para vocês, a tendência do desafio é as pessoas irem ficando mais, vai ficando mais difícil, né? Não só para vocês, até para mim mesmo o desafio vai ficando difícil. Essa semana eu também tinha estabelecido que eu ia me analisar e me escutar. Lá, a temática da gente foi escutar as emoções, né? Não sei se a Andrea conseguiu assistir a aula, né? As 10 emoções de poder, tanto as 10 emoções de... Assisti não, sua. Assistiu não? Então eu vou dar um breve resumo aqui, só para você Obrigada. se interagir, porque hoje eu vou usar um pouco isso também. A gente, em suma, a gente tem algumas emoções que elas são alertas para gente, certo? E a maioria das pessoas elas ignoram esse alerta. Né? De que forma? A gente tem quatro formas, né, de lidar com, com esse sentimento. Ou a gente se abstém, por exemplo, sente alguma coisa e não finge que não está sentindo, né, dá aquela abstenção. Ou a gente nega o sentimento, diz, ah, não estou sentindo isso.
ou a gente meio que entra em competição com o sentimento, certo? A gente meio que fica brigando com o sentimento, né? Ou como é que é a competição? A gente estimula aquele sentimento que não é um sentimento tão bom, certo? Então a gente dá uma estimulada nele. Tipo, por exemplo, eu já fui muito estimulador de raiva, né? E hoje em dia eu troquei, né? Eu já não estimulo mais raiva, eu estimulo determinação, que são coisas diferentes. Que a raiva tem um problema por trás que eu tenho que descobrir o que é um alerta. Então a gente também descobriu que essas emoções, elas não são ruins, elas são alertas que o corpo está dando para a gente reagir, certo? E a melhor forma de lidar com isso é aprendizado, é entender o que, é que essa emoção está querendo dizer e trabalhar em cima disso. Por quê? Porque senão ela vai aumentando, certo? É por isso que a gente tem muitas crises, tipo de o cara estourar, do cara entrar em depressão ou ter uma ansiedade. Por quê? Porque ele vai negando essas emoções e com o tempo isso vai acumulando. A gente aprendeu e a gente aprendeu 6 passos para lidar com elas, certo? E foi o desafio do pessoal, você pode ver a aula completa lá, foi tentar aplicar isso na semana. Por quê? Essa é uma ferramenta meio que já um pouco avançada, mas ela é muito forte mesmo. Eu já fiz aqui uso ela frequentemente e eu garanto a vocês, ela é muito poderosa. Vou contar aqui um case meu que, putz, quando eu usei, puta, caramba, eu não imaginava que estava assim. Eu tinha um cliente que eu atendia, veja, tem 10, são 10 emoções, tá, André? Depois tu pode pegar lá, que é desconforto, medo, mágoa, raiva, frustração, desapontamento, culpa, inadequação, sobrecarga, sufoco, solidão, certo? São as 10 emoções de alerta. E a gente tem 10 emoções que a gente deve estimular, que é amor, apreço, curiosidade, excitação e paixão, determinação, flexibilidade, confiança, alegria, vitalidade e contribuição. Então, o que é isso? Quando eu tenho uma emoção alerta, eu aplico os 6 passos. Quando eu tenho uma emoção boa, eu também aplico os 6 passos. Para quê? Para descobrir o que me faz bem e estimular mais disso na minha vida, certo? A gente vai construindo ali a performance baseada nas emoções. Ok? Ok. Isso é um resumão de 5 minutos, mas foi uma aula de 3 horas, certo? 2 horas ali, então depois você pega lá tudo, que aí eu explico detalhe por detalhe cada emoção. E aí eu fui e essa semana eu me policiei com isso. E toda vez que eu ia atender um certo cliente, eu me sentia sufocado. Lembra que é uma emoção de alerta? Aqui, sufoco. Lembra do sufoco? Então toda vez que eu ia atender esse cliente, eu me sentia sufocado. Eu dizia, rapaz, aí eu fiquei, né? Apliquei os 6 passos, né? O primeiro é identificar o que eu estava sentindo, eu identifiquei, eu estava sentindo sufoco, e ele até se reportava como um aperto no peito, né? Eu digo, poxa, eu estou apertando o peito, mas por que toda vez que eu vou atender esse cliente eu me sinto sufocado? E aí, eu comecei a apreciar aquilo, que existe essa parte da apreciação, entender que meu corpo estava me dando um alerta, prestei atenção, comecei a entender o que estava acontecendo e tomei a disposição de resolver o problema, que era me tornar confiante, que é o quarto passo, né? A gente já vai no quarto. Depois eu disse, não, eu posso controlar. Entendi o que estava acontecendo, entendi que eu podia controlar e fiquei ainda animado para entrar em ação. Em suma, por que eu estava me sentindo desconfortável com esse cliente? Porque assim, eu sou um cara que é uma crença boa, mas também pode ser ruim. Eu sou muito generoso. Eu não faço questão de atender mais do que deveria. Vamos dizer assim, se você está dentro de um programa e tem um problema, você me pedir, eu cedo, certo? Vocês me pedem, eu vou lá e atendo, não tem problema nenhum. Porque meu interesse é que vocês tenham o resultado. Só que, por um lado, esse cliente estava abusando disso, entendeu? Então, ele já estava quase utilizando assim, 3 vezes mais do que o cliente normal usava do meu tempo. E aí, o que é que o meu corpo estava dizendo? Ó, tu faz isso e depois tu tem que correr atrás, ficar de noite trabalhando, compensar depois com outros clientes. Tu vai ter que correr atrás com as tuas gravações, entende? Esse exagero, esse não saber dizer não, estava me gerando um problema. Aí, como foi que o meu corpo começou a reagir quando eu ia atender o cliente? Me dava a sensação de sufoco, entendeu? Toda vez que eu ia atender ele, era a mesma coisa que remeter, eu ia ficar sufocado depois. Então, meu corpo começou a alertar, alertar, alertar. Então, é importante que a gente dê algumas atenções a essas emoções. E eu digo a vocês, isso estava perdurando por exatamente 3 meses. 3 meses. Por quê? Eu tive que chamar o cliente e dizer, ó, fulano, a partir de agora, tu não pode fazer isso aqui. Não, mas a gente sempre fez, eu fiz, mas você sabe que isso aqui é uma exceção, você está passando do limite já. A partir de agora, se você quiser fazer isso aqui, você vai pagar.
Aí, fulano fez tudo bem, se eu for pedir, eu vou pagar agora e tá tudo certo, porque tava abusando. Entenderam? Mas vocês viram que, antes de eu entender o que estava acontecendo, meu corpo já estava reagindo. Aí o que é que ia acontecer se eu ficasse negando essas emoções? Eu não ia querer atender essa pessoa, eu ia começar a ficar procrastinando, eu ia atender mal, entende? Isso é uma emoção, por isso que chama emoção de poder, porque ela tem o poder de criar uma grande mudança. Aí, tipo assim, o cliente ficou tranquilaço nisso, ele mesmo entendeu, disse assim, ó, realmente abusei, desculpa, não vai se repetir. Aí o que eu quero que vocês entendam é isso, que a gente precisa estar investigando nossas emoções. Por quê? Na semana passada, eu falei uma coisinha aqui, não sei quem lembra, que performance é emoção. Lembram disso? Performance está diretamente ligado às emoções. Então, se a gente não sabe gerenciar as emoções, que são essas, pelo menos essas básicas, dificilmente a gente entra em alta performance. Certo? Entendeu, André? Isso, ó. Ele pegou lá. Entendeu aí, Luizmar? Ele tá com a câmera desligada. Vou pedir aí, Sim, sim, se o sim, senhor não sim. estiver com algum problema, que você ligue. Sim. É. Que aí me ajuda aqui a lhe ver. Ótimo. Sim. Yes, né? Pronto. É... Deixa eu fazer um teste aqui só, gente. Fiz antes de começar aqui. Pronto. Então, hoje a gente vai falar também de uma coisa que aconteceu na sexta, viu, Luizmar? Foi meu exemplo perfeito. Quando você frisa, disse, caraca, é isso que eu vou usar na próxima reunião. Deixa eu ver aqui se funcionou. Deixa eu só reforçar aqui, para depois eu não me esquecer. Então, reforçando. Performance é emoção. Se eu não sei gerenciar as minhas emoções, meu mundo emocional, eu não consigo entrar em alta performance. Eu preciso aprender a entender o que meu corpo está falando para mim, entender minhas emoções, para aí sim conseguir entrar em alta performance. Certo? Então, Ó, esse foi o eu resumão da posso, eu última vez. posso. Pronto, só um exemplo, Chua. Aham. Eu trabalhei um ano numa empresa que nos últimos 8 meses eu estava me sentindo bagaço. Sabe aquele negócio que você olhava e dizia assim, vou levantar para não ir trabalhar? Emoções, né? É. Aí, qual E era a assim, emoção principal? rapaz, Ó, eu vou listar aqui e você diz, é essa, quando eu bater ela, tá tá, certo? Ó, tá. desconforto, medo, mágoa, raiva, frustração, desapontamento, culpa, inadequação, sobrecarga e solidão, Desconforto certo? e eram duas. Falou desconforto, quer mais? Medo, Repete, mágoa, por favor. raiva, frustração, desapontamento, Frustração. culpa, frustração. Pronto, frustração. Então, ó, o desconforto é um princípio lembra que eu falei do desconforto? Ele é sempre um princípio para as próximas. Começa com desconforto, depois vira outra coisa maior, porque a gente não trata de desconforto. Entendeu? Então aí você já Sim. estava subindo ali para frustração. E aí, qual era a sensação da frustração lá? Como é que você traduziu isso? Cara, assim, eu sentia que eu não ia conseguir fazer mais nada, sabe? Como você, por mais que você buscasse, eu não ia conseguir terminar nada que eu tinha planejado. De jeito nenhum. Ó, o sinal Então da frustração eu já entrava perdendo o jogo. o sinal da frustração, ele é um alerta bem engraçado, que é o alerta que você pode mais. Vê que louco. Você sente que podia mais, mas você não consegue fazer. Isso, sensação de frustração. Você sente que não pode fazer mais, aí você se frustra, né? Mas ela não é uma sensação ruim, porque ela tá te dizendo o quê? Ó, tu pode mais. Investiga o que é que tu tá fazendo errado, entendeu? Só que às vezes a gente ignora ela. Aí acontece o quê? A gente vai acumulando, vai piorando, certo? Então a gente precisa trazer isso para a realidade. Então, pô, sensação de frustração é um alerta, certo? Ela usa essa ferramenta de poder. Lembra? A minha sensação foi sufoco. Pô, sufoco, alerta. Por quê? Quer dizer que eu estava cedendo mais do que devia, entendeu? Me gerou sufoco.
Então, a gente tem que sempre alertar para que sensação eu estou sentindo e que mensagem ela está querendo me dizer. Tá bom? Tá certo. Ok, Andréa? Vocês vou dar uma missão para você, tá? Tô aqui, Chu, é porque eu tô no restaurante. Fique tranquila aí, fique no seu restaurante. Mas eu vou lhe dar uma missão, que é assistir essa aula e aplicar. Porque assim, de muitas das ferramentas que a gente já deu, essa é muito importante vocês aprenderem a usar. Essa é a que vai Vou olhar, alavancar mais a alta performance de vocês, certo? combinado. Fica combinado aí e você fica no desafio do vídeo. Se você conseguir ou não. Quem eu? Fazer o vídeo Tá das bom, emoções, tá bom? tá bom. Durante a Tá. semana lá. Ó, deixa eu elencar agora sobre o desafio do vídeo e por que que a gente vai falar sobre o que vai falar. Quem entrou aí foi Luiz. Tudo bom, Luiz? Boa noite. Acho que tu tá mudo, Luiz, ou teu microfone não tá funcionando. Tá, ok. Daqui a pouco ele fala. Vê só, gente, o que que a gente vai falar hoje? É sobre sabotadores, certo? Sabotadores e questionamentos. São dois assuntos que a gente vai usar aqui hoje. E eu vou usar, Luiz Mar, você de exemplo aqui, porque foi um exemplo clássico dos questionamentos. Vê só. Quando a gente não faz uma tarefa, lembra que eu falei que a gente tem uma situação gatilho, a gente pensa, depois a gente sente e depois a gente age? Lembra? O ciclo, como é gatilho, pensamento, sentimento, ação. Lembra disso? Sim. O que que aconteceu? Eu fui lá e cobrei que vocês fizessem o desafio, certo? Certo. Ó, aí Luan, tu Luizmar, pode repetir esse gatilho? gatilho, pensamento, certo? Crença, convicção, paradigma, sentimento, ação, certo? Penso, sinto, ajo. Mais ou menos isso. Penso, Ok, sinto, obrigada. ajo, ok? Então, vê, o que é que aconteceu? Vocês não tinham feito a tarefa. Aí eu fui lá e cobrei. Isso foi a situação gatilho. E eu fiz para ver qual seria a de vocês ali. Porque a intenção aqui é que a gente vá melhorando. Aí a Andrea foi lá, cobrou, ela não estava no desafio, queria saber o que era. E aí Luizmar, automaticamente, viu, Luizmar? Que é para você se ligar nesse daí. Fez uma. Existem três situações que a crença. Lembra que eu falei que a gente tem que questionar a crença? Ela vai se apresentar de três formas: verdade inconveniente, mentira ou uma brincadeira. E Luizmar fez o que lá na hora? Uma brincadeira. Uma brincadeira. E aí o que aconteceu? Automaticamente ele não deu importância à ação. Só que a ação era importante. Eu não, tipo, não reivindiquei ali depois de novo, porque eu queria usar isso de exemplo nessa aula hoje. Normalmente eu iria intervir, entendeu? Naquela situação. Tu entendeu, Luizmar? Entendi. Tá vendo como aquele que a gente combinou deu certo, então, né? Entenderam que o que a gente combinou foi boa. Ó, brincadeira. E Tá brincou vendo? de novo. É isso que eu quero que ele entenda, que é o que a gente vai falar sobre hoje, sobre sabotadores. Por quê? Ô, Isso aí. Chua, deixa eu levantar uma coisa antes de Oi? tu seguir. Eu posso levantar uma coisa antes de você Pode? seguir? Veja, uma das coisas que é comum eu não, perceber, por exemplo, quando a pessoa brinca muito, a gente termina perdendo a credibilidade. É isso mesmo, a sensação do outro. Depende, depende. Tu entende? Porque para ele tá tudo certo. Tu entendeu, André? Para quem tá fazendo. Certo, entendi, eu entendi. Por isso que eu estou É. perguntando assim, vendo do outro lado, entendeu? Por Vê, exemplo, do como meu lado cliente, aqui, do meu lado aqui, vou falar assim, como o coach de vocês aqui, eu pronto, sou, isso. eu sou, eu só me preocupo quando isso atrapalha ele de se mexer ou fazer uma ação. Entende? A questão, por exemplo, pode ser que ele gere uma descredibilidade ou não, depende da situação, obviamente. Mas o que me preocupa é quando isso atrapalha ele de fazer algo que teoricamente é importante. Teoricamente não, é importante, entende? Porque a tarefa Entendi. é importante. Então isso por quê? No longo prazo, isso vai prejudicar ele, entende? Uhum. Por exemplo, Luizmar, você já deve ter passado por situações onde você foi brincando com algo sério, e jogando para frente, depois algo sério virou algo muito sério.
porque você foi levando na brincadeira. Não sei se aconteceu já alguma vez, mas é bem comum de Graças, quem tem esse padrão. graças a Deus não. Não, pronto. Mas é bem comum com Não. quem brinca muito. Eu tô falando porque meu filho é assim, tá certo? Ele vai brincando, brincando com alguma coisa que é séria, e depois, quando ele vê, o negócio desandou. Entendeu? Meu filho mais novo, eu tomo cuidado com ele. Aí eu peguei você aqui de Judas hoje, tá certo? Pra lhe bater um pouquinho, mas não interpreto como bater. Pra mim é didática, tá certo? O nome disso é aprendizado, filho. É. Então, o que é que acontece? Todo mundo, eu queria que vocês entendessem. Lembra que a gente tem três padrões de pensamento, que a crença pode apresentar três padrões. É brincadeira, verdade e mentira, certo? Verdade inconveniente, ok? E o que acontece? Cada um tem seus próprios mix de sabotadores, ok? Que ele sussurra de um jeito, vamos dizer assim, habitualmente ele faz dessa forma. E quando a gente aprende isso, a gente começa a lidar melhor. Então, eu já estou te dizendo, Luizmar, esse aí provavelmente é o seu. Preste atenção quando você for brincar, entendeu? Por quê? Porque se isso está impedindo você de agir em algum momento, é um assassino silencioso que você tem aí. Entendeu? Lembra que o nome que eu dei é esse? É um assassino silencioso. Ele se comporta desse jeito. Por quê? Porque ele sabe que tu vai passar batido na brincadeira, entendeu? Aí é sutil, é para prestar atenção. Isso se chama autoconhecimento. A gente começa a se autoconhecer. Por exemplo, eu sou um cara que eu conto mentira para mim mesmo. Eu conto mentira. Eu tomo muito cuidado com isso. É o meu padrão de convicção. Entendeu? Por exemplo, minha moto quebrou. Minha moto quebrou. Putz, minha moto quebrou. Depois eu ajeito. Meus filhos estão de férias, eu fiz, depois eu ajeito, porque vai ser muito complicado levar a moto para consertar, não sei o que, não sei o que. Vê só, de verdade mesmo, é tudo mentira. Sabe por quê? Porque eu ligo pro mecânico, ele vem aqui em casa consertar. Isso foi só minha mente ali contando uma verdade que não é uma verdade, é uma mentira. Não é difícil para mim consertar a moto. O problema da mentira que eu acho é o seguinte, é uma das coisas que eu evito, porque ela pode se tornar em algum momento uma verdade para você, entendeu? Não, mas ela é uma verdade. Tanto é que eu não mandei consertar a moto. A moto ficou quase 15 dias parada aqui. Só que me atrapalhou a moto parada, entendeu? Porque teve uma hora aqui que eu precisei dela, ela estava quebrada, entendeu? Aí isso que eu quero que a gente atente, que às vezes, quando isso atrapalha você de se mexer, você tem que dar muita atenção mesmo. Então, hoje, a gente vai fazer um teste de sabotadores, mas eu queria que vocês focassem, antes de entender o que é meu sabotador, como ele opera, porque como ele opera é mais importante do que entender ele, entendeu? O conceito? Então, meu sabotador do Shua opera contando mentira para ele mesmo. É assim que ele opera. Esse sabotador eu chamo ele de crítico interior, tá certo? É o nome que se dá dele. É o crítico interior. Todo mundo tem o seu. E ele, meu amigo, ele é você. Então ele lhe conhece e sabe como fazer você fazer. Então não adianta ficar brigando com ele, porque ele lhe conhece melhor que você. E outra coisa, ele não tem escrúpulo para conseguir o que quer. O que que ele quer? Que a gente sinta aquelas emoções de prazer. Me geram prazer. Toda hora. Ele não quer que você sinta dor. Então ele vai te fazer sentir prazer e menos dor. Por exemplo, não consertar a moto me gerou um prazer momentâneo, que é o quê? Não tive trabalho. Só que esse prazer momentâneo me levou a um problemaço aqui depois. Entendeu? Não estar de moto aqui, não poder andar. Às vezes eu preciso ir no escritório, às vezes eu preciso ir. A moto é muito mais prática para mim, né? Eu não pego trânsito, então é muito, assim, eu não moro muito longe do escritório, então, pô, coisa de 10 minutos eu tô lá de moto. Se eu for de carro é 40, entendeu? Aí eu precisei ir no escritório, levei quase 40 minutos para chegar lá por causa do trânsito. Então, assim, eu quero que a gente comece a pensar assim, poxa, toda vez que eu deixo de fazer uma tarefa, o que é que eu conto para mim mesmo? E esse padrão de contar para mim mesmo é uma brincadeira, uma verdade ou uma mentira? Certo? Vou dar mais um exemplo que eu uso pouco brincadeira, tá, Luizmar? Eu, o Shua, pessoalmente usa pouco brincadeira. Então, não é meu padrão de comportamento usar a brincadeira, mas é o padrão do meu filho, é o seu. É, Eu uso muito mais a mentira e a verdade inconveniente. Quem é que usa muita verdade inconveniente? Provavelmente, viu?
Vou levantar aqui, mas provavelmente, André, você usa muito a verdade inconveniente, certo? Por quê? Porque você é uma pessoa mais racional, entendeu? Uma pessoa mais racional tende a usar a verdade inconveniente. Não estou dizendo que é. Ela até caiu. Até caiu aqui. Ela até caiu aqui. Acho que ela foi tirar o mudo, né? E caiu. Então a gente tem esses padrões. Então a gente precisa começar a dizer, pô, qual é o meu padrão? O que é que eu costumo fazer comigo mesmo? Por quê? Porque aí eu aprendo a me questionar. Porque a grande questão é essa, é me questionar. Pronto, eu não tenho o padrão de contar mentira para mim mesmo. Então, o meu questionamento é sempre assim. Isso é verdade? De verdade mesmo? Eu sempre faço esse questionamento para mim. Eu faço, mas isso que eu estou pensando é verdade? Entenderam? Por quê? Porque eu aprendi que eu uso muito esse padrão. Entendeu? Por exemplo, é o padrão, às vezes, da vítima. Ele usa uma mentira ou uma verdade conveniente. Aí se vitimiza. Então, eu quero que vocês entendam que o crítico ele é esperto. Ele sempre vai usar aquilo que é mais fácil de ludibriar. Ok? Rafa, deixa eu usar você aqui que está com a câmera aberta. Pensando dessa forma, vendo as últimas vezes que tu se sabotou, que tu não estava fazendo as tarefas, qual foi o padrão que tu usou mais? Brincadeira, verdade, inconveniente ou mentira? Nitidamente mentira. Da mente mentira. Então, provavelmente, o questionamento que tu vai usar é qual? E será que isso realmente é verdade? Por exemplo, se aplica agora, né? Teve a questão do site lá da agência, né? Que eu tinha perdido domínio e tal. Quando eu fui começar a refazer, eu falei, pô, isso vai dar um trabalho do cacete, velho. Não tô a fim de fazer, procrastinei o final de semana todo. Aí minha namorada fez, deixa eu tentar te ajudar a fazer. E em 30 minutos o site estava pronto, basicamente. Ela fez, tu não disse que demorava? Cadê a demora para fazer isso aqui? Entendi. Entendeu? Então, assim, como é que você se torna, quando você se torna poderoso? Porque esse padrão de questionamento, lembra que é o crítico? O contrário do crítico é o sábio, certo? É o modo sábio mesmo, né? Vamos pegar aqui, é o modo sábio. O modo sábio é o modo que te faz ir para ação. Entende? Quando você vai lá, ele faz para ação. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Luizmar, viu, Luizmar? Lá da situação do desafio. Não fez a ação. Aí naquela hora você brincou. Mas, por exemplo, se você tivesse questionado essa brincadeira, como teria sido? Tá aí, Luizmar? Tô. Como é que teria sido? Por exemplo, em vez de brincar, ali, naquela hora que você foi brincar, disse, pô, mas era para ter feito. Era uma meta que deveria ter sido batida, vamos dizer aqui. Se em Aham. vez de brincar, você tivesse questionado essa brincadeira, como teria sido a ação? Eu tinha parado e tinha feito o negócio, né? Sacou a diferença? Vê, tu foi para ação, sabe? Uhum. E isso se reflete em outros aspectos da tua vida. Assim, ali é uma ação aqui do desafio, mas eu quero que vocês entendam que isso vai se expandir para a vida de vocês. Você vai começar a prestar atenção nisso. Entendeu? Dizer, pô, eu posso manter o meu bom humor, Shua? Obviamente você pode e deve, porque provavelmente isso lhe traz alegria, né? Lembra uma das sensações de poder? Mas aí a questão Uhum. é, quando eu estou usando isso, quando me trava, quando eu não faço algo importante. Teve mais algum exemplo que aconteceu isso? Cara, que me travou, não. Quer dizer, eu não tenho certeza, porque às vezes a gente não percebe o quão é importante a coisa, né? Porque Uhum, uma das coisas que acontece quando a gente se sabota, e eu acho que eu estudei isso em algum lugar, ou alguém me falou, e uma das verdades é assim. A gente normalmente procrastina ou deixa de fazer alguma coisa que a gente acha que vai ser rápido para fazer, e a gente tem capacidade de fazer aquilo rápido, né? Porque, por exemplo, um vídeo de 1 minuto e meio, sei lá, de 30 segundos é fácil e rápido de fazer, né? Não, uhum. não é fácil, mas é rápido. Então, a gente se sente tão seguro que a gente acaba deixando aquilo mais para frente, né? E às vezes aí vem aquela parte, né? Quando a gente se vê muito pressionado, a gente não consegue mais fazer. Mas assim, não é uma questão de não fazer ou fazer o vídeo no momento, né?
É a questão do Entendeu? movimento, é aquela chave. É Quando isso me aí. trava, quando eu não consigo fazer um movimento para alguma coisa, eu tenho que entender o que está acontecendo. Além as emoções, me dão alerta, certo? Que essa crença está atuando. Lembra? Por isso que eu estou pedindo para vocês exercitarem bastante essa questão das emoções. Elas vão me dar alerta, ok? Mas existe a crença por trás, certo? Da emoção. Então, por exemplo, lembra lá da minha sensação de sufoco? Uhum. Eu fui lá e investiguei. Sabe qual era a crença que está por trás? Veja, a emoção que ela me gerava era o medo de eu dizer não. Lembra? Medo de dizer não para um cliente. Cliente bom, cliente antigo, eu fiquei com medo de dizer não, eu não queria. Aí eu prestei atenção, disse, o que é que ele me falava? Ah, você vai perder o cliente, mas eu não vou perder o cliente. É mentira, entendeu? Se eu fizer isso, eu estou valorizando o meu trabalho, entende? E, claro, e independente disso, ele não precisava dessas reuniões, ainda tem essa. É um exagero, você entendeu? É um exagero que estava já ocorrendo. Então, era uma mentira. Então, veio, eu senti o gatilho, senti a emoção, prestei atenção na minha emoção, investiguei a crença. Como eu já sei como eu vou me questionar, né? Eu sei que eu vou usar a mentira, eu fui lá e disse, ó, peraí, isso aqui é verdade mesmo, eu vou perder o cliente se ele disser isso. E, beleza, e se eu for perder, tem algum problema com isso? Não, porque eu arrumo outro. Tu tá entendendo? Do mesmo jeito que ele sai dessa vaga, tem gente querendo entrar nesse programa que ele tá. E aí, isso me deu uma confiança. Lembra que um dos passos é gerar confiança? Gera confiança para eu entrar em negociação com ele novamente. Então, é importante que a gente faça esse ciclo. Então, ó, eu senti uma emoção, certo? Uma das emoções de poder lá. Tem uma crença por trás. Eu tenho que entender, pô, qual é os meus padrões de crença? Eu uso verdade conveniente, eu uso mentira ou uso brincadeira? O Shua usa mentira, certo? Rafael já falou que usa mentira. Luiz, a gente percebeu que usa brincadeira. Andréa, eu suponho que ela usa uma verdade conveniente, entendeu? Então, cada um tem o seu modo operante. E eu quero que vocês entendam qual é o modo operante de vocês. Por quê? Porque o teu crítico interno vai tender a usar mais esse. Acho ele usa os outros, usa, mas não com tanta frequência. Por exemplo, eu uso brincadeira, eu uso verdade conveniente, mas não com tanta frequência quanto a mentira. Entendeu? André, na hora você caiu. Eu não sei se você queria Caí, falar, mas eu estou aqui. mas Quais são as crenças que só revisa para mim, pode ser? vê, a gente tem três formas da crença aparecer, tá certo? Três formas. Ou ela é uma mentira, ou ela é uma verdade inconveniente, ou ela é uma brincadeira. Ok? Ela é uma brincadeira. Desculpa, verdade o quê? Inconveniente. Tá. O que é uma verdade inconveniente? Lembra do meu cliente que falou que o Brasil paga muito imposto? É verdade, ele paga muito imposto mesmo, Entendi, mas naquele momento é uma verdade que atrapalha ele, entende? Não faz ele movimentar para ação, ele se acomodava e não agia. E tudo é entendi, emoção. Por entendi. quê? Porque ele pensar assim gera que sentimento nele? Letargia, insatisfação, frustração. Vê, não gera, normalmente não gera um sentimento bom, não. Mas aí o cara não age, tá? É, Vou dar outro exemplo. Eu estou procrastinando aqui para fazer. Eu estou escrevendo o livro ao tranco e barranco, né? Eu estou tentando e travo, faço e travo, faço e travo. Aí eu já travei de novo. Hoje mesmo eu digo, pô, já travei de novo. Aí eu parei, pô, me senti mal, porque eu não estou escrevendo o livro. Me senti mal. Aí qual foi a sensação? Pô, me senti frustrado. Me senti frustrado. Frustração, frustração. Aí eu fui investigar, pô, quer dizer que eu posso mais. Mas aí eu digo, beleza, isso está acontecendo. Na hora que eu vou escrever o livro, o que que tá passando na minha cabeça que eu não consigo fazer? Aí veio a frase, caramba, tá muito trabalho hoje, tá muito puxado hoje. Tava muito puxado, certo? Naquele dia. Verdade inconveniente. Entendeu? Verdade inconveniente. Mas, poxa, tá puxado o dia. Mas eu tinha um tempinho para fazer esse livro se eu quisesse. Entendeu? Se eu me organizasse, teria o tempo. Não era um negócio de outro mundo, não. Nada que eu nunca tivesse feito, entende? Entendi. Então são três: mentira, verdade inconveniente e brincadeira, é isso? Isso, isso. Então a Tá gente bom. sempre tem que investigar, porque o crítico da gente sempre vai tender a usar um. Cada um tem o seu. Até você vai ter que parar e pensar, qual é o que eu mais uso? Pronto, eu falei, o meu aqui, o de Rafa, coincidiu que a gente usa mentira. Luiz Mar,
Eu não sei, ele não falou, mas eu só usei ele como exemplo, tá, Luiz Mar? Tô dizendo que o teu é o da brincadeira, tá? Porque isso só tu pode dizer, Mas ok? é, Mas é? mas Pronto. é. Então, é a É porque brincadeira. é como às vezes eu falo, às vezes eu sou uma pessoa da quinta série C, Entendi. entendeu? Aí o tempo, assim, se abrir um espaço eu brinco, abrir um espaço eu brinco. Isso aí é de 1900 e faz muito tempo. Entendi. Então, já é característico. E aí é uma coisa que você tem que agora pensar o seguinte, pô, como é que eu vou lidar com isso para não me atrapalhar nas minhas tarefas? Porque veja só, não, você lembra que eu falei aqui que enquanto não está atrapalhando nos meus objetivos e metas, não tem problema. Você entendeu? Por isso, não fica usando isso para tudo. Eu sou muito claro com isso. Tentem ser focados. Por quê? Eu sou o maior, é o cara que sou contra o cara ser alta performance de vida. Isso não existe, tá certo? Você é alta performance direcionado para um objetivo. Por quê? Porque a alta performance exige um certo nível de esforço que não tem cidadão do mundo que consiga fazer para todas as áreas da vida. Senão ele vira um Pablo Marçal, desculpa até a expressão, entendeu? Ele vira um Pablo Marçal. Mentira, não tem como. O cara vai entrando no mundo dele ali e ferrou. Entendeu? Claro que ele deve estar usando isso para chamar atenção, mas vocês veem que é vira um monstro, certo? Vira um monstro, porque o cara não consegue mais manter aquele padrão. É que nem eu tava brincando, o cara acorda, corre, malha, reza, mata um tubarão em boa viagem, volta, e não dá, né? Todo dia, todo dia não dá. Então, pô, mas se você disser assim, não, Chu, eu sou uma pessoa, estou em alta performance, eu gosto dessa expressão, estou em alta performance, por quê? Porque eu tenho uma meta de 90 dias. Pronto, Rafael, eu estou em alta performance porque eu vou correr, eu irei me preparar para essa corrida. Ele tem uma sequência aqui. André, eu estou em alta performance porque eu irei fazer X matrículas lá no Supera esse período. Entende? Luiz, Cláudio, eu estou em alta performance porque eu quero me tornar um palestrante, por exemplo, eu quero me tornar um consultor. Luiz Mar, estou em alta performance porque eu estou em transição de carreira, né? Em transição de emprego, né? Vamos dizer assim, de profissional, sabe? Indo de empresa maior, trabalhar com uma empresa menor. Então, existem skills diferentes. Então, e isso vocês podem usar para dizer, estou em alta performance. Estou em preparação. Pronto. Isso eu aprendi muito também com o fisiculturismo. Eles têm dois períodos, que eles chamam off-season e season, né? Ele diz, ó, quando eles entram em preparação, aí eles entram mesmo em alta performance. Mas quando eles estão fora, eles estão tranquilos, relaxados, vivendo a vida, entendeu? Não precisa estar ali na lapada toda hora, não, porque o corpo não aguenta, tá? Por muito tempo, não aguenta ficar em uma pressão muito grande. Então, a gente também, a mente da gente não aguenta, não, tá certo? Ficar na pressão muito grande por muito tempo. A gente precisa ter momentos para isso. Mas voltando à tendência aqui. André, você entendeu a brincadeira, a verdade conveniente e a mentira? Tem bicho. E o meu realmente é verdade conveniente. A verdade conveniente, né? Vê só, É. dependendo do nosso perfil comportamental, a tendência é a gente usar mais alguns. Também, com o tempo, já como eu trabalho há muito tempo, né, com isso, eu comecei a perceber que alguns perfis usam mais um do que outro. Por exemplo, o Luiz Maia tem o perfil mais I, então ele tende a usar mais brincadeira, entendeu? Eu tenho um perfil D, Rafa deve ter um perfil mais D, então tende a usar mais mentira. Você deve ter um perfil que tem mais controle, entendeu, André? Um perfil C ou S ali, então tende a usar mais verdade e conveniente, tá? Vou ver uma coisa aqui, gente. Gente, só um momentinho. Só um pouco, porque esse meu telefone nunca toca. Quando ele toca, às vezes é uma coisa urgente. Deixa eu só olhar o que é aqui. Só um momentinho. Licença. Voltei. Pronto. Não, não, nada, não. Tá certo, Luiz Cláudio. Pode ficar aí como ouvinte, tá? Sem problemas. Mas, se tiver alguma dúvida, escreve aí. Entenderam como é que tá funcionando? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, só para ver se a gente pegou o jeito do negócio. Porque, assim, é um conceito simples, vamos dizer assim, mas ele é extremamente aplicável. E ele influencia muito. A gente vai sair daqui também para testar. Aí eu vou entrar na temática sabotadores mesmo, antes da gente sair daqui. Que aí a gente vai falar de sabotadores na próxima aula, mas eu já vou dar uma prévia deles aqui. Quem está tendo dificuldade de fazer alguma ação?
de vocês aí. Isso aqui tá travado. Isso aqui não sai O de jeito povo tá nenhum. chegando aqui, aí tá ruim para eu entender. Quem é o quê? Está com alguma ação que não tá saindo. Eu não vou nem falar. Aqui não tá indo. Você olha assim, vai, caramba, essa daqui não tá rolando, não. Se vocês não tiverem, eu tenho uma aqui, tá certo? Aí eu conto. E eu tenho uma aqui que tava difícil de sair, certo? Ó, vamos lá, então. Vou contar para vocês, para ajudar. Vê. Eu sou uma pessoa que centraliza muito, certo? E eu tenho que aprender a descentralizar. Eu acabei de contratar uma pessoa, que foi Duda. Vocês devem ver aí que ela que manda as mensagens, ela que deve ligar para vocês aí e fala com vocês às vezes. O que que acontece? Eu precisava achar um espaço fora ali do Janete Costa, que a gente quer fazer a palestra Alta Performance em outras regiões de Recife, certo? A gente quer ir para a Zona Norte, a gente vai para Piedade, e aí eu precisava do espaço para fazer essas palestras. E eu precisava procurar o espaço, né? E pesquisar. E aí tem uma ação minha aqui que é realizar uma palestra fora do Janete Costa por mês, certo? Em janeiro eu não consegui, porque eu não consegui fazer essa pesquisa. E aí eu contava, vamos parar para as minhas emoções. Aí toda vez eu travava nessa tarefa. Eu disse, peraí. Aí eu comecei, quando eu vou planejar, hoje em dia, eu comecei a fazer o seguinte, eu preciso fazer essa tarefa. Aí eu dizia para mim mesmo, eu preciso fazer essa tarefa. Essa aqui, por quê? Porque só eu sei como é que eu quero o auditório, só eu sei qual é o padrão de auditório que eu gosto, não sei o que, sei o que, sei o que. E eu ficava com isso na cabeça. Mas era tudo mentira. Aí eu comecei a questionar, eu falei, peraí, eu preciso fazer mesmo essa tarefa? Só eu mesmo que sei. Aí no meu questionamento eu não sei, não tenho certeza se só eu mesmo que sei. Mas eu posso testar, pedir para a Duda fazer. Vamos pedir para a Duda fazer. Eu juro a vocês. Eu pedi para a Duda fazer de meio-dia. Ela, tipo, 2 da tarde já tinha achado todas as salas no padrão que eu queria, com tudo certo. Eu passei um mês e eu não fiz. Contando que mentira, que só eu era capaz de achar. Entenderam? Só eu sou capaz de fazer, só eu era capaz de dar esse resultado. Ela, em coisa de 1 hora, ela achou, inclusive, um auditório melhor do que eu esperava, por um preço bom. Ela mandou as fotos, ela mandou super organizado, mandou com foto, ligou para lá, ela ligou para lá, se informou, pegou o folder. Quando ela veio trazer para mim, já estava tudo, sabe, veio tudo mastigadinho. Sabe quando você pede uma coisa a um funcionário e ele traz, ela já não está nem aqui para elogiar. Ele traz assim, lindamente, foi o que ela fez. Pedi, ela pá, fez lindamente, certo? Mas a questão é, pô, eu vou delegar uma tarefa para o funcionário, é muito mais uma briga na minha mente, certo? Com as minhas próprias crenças, minhas próprias emoções, com os meus próprios questionamentos, que eu tenho que passar por isso para começar a delegar. Então, pô, se eu sou aquele cara que pensa que só eu sei fazer, que só eu sou capaz, automaticamente eu começo a ter ações mais centralizadoras. Então, eu tenho que aprender a questionar esse meu pensamento. Poxa, ok, eu sei fazer muito bem, mas o muito bem é desnecessário. Se só vir bom, tá, vai sair, vai funcionar. Foi assim que eu comecei a delegar, foi assim que eu comecei a orientar a minha equipe melhor. Então, a mesma coisa vale para vocês. Quando vocês têm uma ação que está travada, investigue a emoção que está por trás. Investigue a crença que está por trás. Por quê? Ela é a causadora de você não conseguir delegar. E às vezes a pessoa que vai fazer faz muito melhor do que você. Vocês entenderam? Nessa questão, vocês viram como foi grave o negócio de eu passar 30 dias e eu não conseguir fazer o negócio e a pessoa ir lá e fazer em 1 hora. E aí, automaticamente, eu comecei a gerar confiança, certo? Eu comecei a gerar confiança. Aí, hoje em dia, eu já peço mais coisa para a Duda fazer. Automaticamente, fiz confiança. E outra, tome cuidado quando o funcionário também faz errado. Por quê? Porque reforça o sabotador. Tá vendo? Eu não disse que ele não ia fazer direito? Reforço. Aí você vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando pior. Eu tive uma cliente que foi assim, ficando pior, ela ia centralizando, daqui a pouco a funcionária estava sentada e ela trabalhando, fazendo o trabalho da funcionária.
Eu disse, mas fulano, por que que tu tá fazendo isso? Ah, não, mas que fulano sempre se embanando, não sei o que. Eu falei, mas pô, tu não paga ela pra fazer isso. Não é o trabalho dela, tu tem que confiar. Ela, mas se ela fizer errado, eu ensine. Aí qual era a convicção dela? Ela não queria ensinar ela. Entendeu? Qual era a sensação? Ela tinha medo de ser rejeitada ou não ensinar direito, a pessoa não se desenvolver. Aí ela fez outros trabalhos lá. Ok? Então, entenderam essa questão, essa questão? Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui, vou botar o whiteboard. Então, eu tenho lá uma ação que está travada, certo? Eu chamo isso de gatilho, ok? Tem um gatilho, ok? Qual foi o gatilho do Chu? Ele precisava achar um espaço, certo? Um espaço. Ok. Qual foi o pensamento que eu tive? Eu fui lá e pensei, só eu sei o que é melhor, ok? Automaticamente, qual era a minha emoção? Me sentia, posso dizer, confortável, confortável. E qual era a minha ação? Era procrastinar. Eu estava confortável, eu procrastinava. Procrastinava e dizia, tá tudo bem, por quê? Só eu sei o que é o melhor. Aí o Shua, certo? O Shua trabalha, lembra, com mentira. Okay? O Shua usa o padrão da mentira, mas vocês podem usar outro. Okay? Como o Luizmar falou, da brincadeira, e Andrea usa a verdade inconveniente. Então vamos lá. No meu caso, mentira, certo? Como eu já sei que eu opero desse jeito, isso é a grande questão. O meu crítico interior, que é o cara que conta essa história para mim, ele gosta de usar essa aqui, certo? Então eu vou lá e questiono. Isso é verdade mesmo? Eu ainda dou um reforço. Mesmo, isso é verdade mesmo, em 100% das situações, em tudo. Só eu sei o que é melhor mesmo. Nessa situação, é realmente só eu. Não, tem gente que sabe melhor que eu. Então, ok. Eu posso delegar. Aí eu posso delegar me gera outro sentimento, que é o sentimento de determinação. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo essa equipe. Eu fico determinado a desenvolver ela. E aí eu vou lá e delego a tarefa. Mas vamos lá. Luizmar, está aí? Vamos fazer um exercício Tô, aqui. Vamos fazer um exercício aqui. O senhor usa muito mais brincadeira, ok? Como é que a certo? gente questiona uma brincadeira? Que frase poderosa a gente pode guardar para questionar essa brincadeira aqui? Poxa, eu vejo. Vou brincar. Pode se imaginar naquela situação da sexta-feira, certo? Tá. Será que foi necessário? Será? Foi necessário. Não, precisava disso, né? É, precisava disso. Ótimo. Ótimo. Então, eu quero que tu guarde isso aqui, porque isso aqui que é o poderoso, entendeu? Uhum. Essa é a frase que tu vai usar sempre. Em tipo 80% dos casos, é isso aqui que tu vai ter que fazer. Esse questionamento. Rafa, como o teu é mentira como o meu, então vai usar isso aqui, certo? Em 80% dos casos. Para entrar mais em alta performance. André, tá aí? Consegue falar? Aqui. No seu caso, que você usa uma verdade inconveniente, que frase seria uma frase boa de apoio para lhe ajudar? Eu estava perguntando, eu estava pensando nisso mesmo, eu estava perguntando aos meninos. O que você poderia fazer? Não sei não, senhor, mas isso daí vai lá.
Vê só, tu Meninos sempre. também podem dar sugestões. Vamos fazer você pensar aqui, vê. A gente me dá uma situação que fica mais fácil, certo? Vamos lá, situação, essa história aí de fazer as palestras Ah, nas nas escolas, né? escolas, tá lembrar Uhum. disso? Então, Lembra? é meio que tipo assim, vou ter tempo de me preparar o suficiente, termino empurrando com a barriga, e sempre Vamos classificar aqui. É uma verdade, é uma brincadeira ou é uma mentira? é uma verdade. Você realmente está sem tempo, ok, justo. Aí vamos pensar o seguinte: essa verdade, qual é a forma que eu posso questionar ela sem, sem quebrar ela? Porque não dá para quebrar a verdade, certo? Você está com o dia puxado mesmo, tá sem tempo. Mas, por exemplo, eu vou usar um aqui que eu usaria, tá certo? É, Essa é a única solução, é. entendeu? Aham. Eu te ponho para. Pronto, eu perguntaria: essa é a única solução? Deve ser bem. Para isso, tem que ser você, ou senão você só pode fazer no horário que você está atarefado. A sensação é difícil explicar, porque a sensação que eu tenho é que eu sempre tenho muita coisa para fazer, entende? E aí, Entendo. depois que a gente está começando o curso, eu estou conseguindo me organizar bem Ó, melhor mesmo. Até um fora eu já dei Luizmar. Eu digo, Luizmar, agora eu não posso, porque eu sou focada nisso, nisso, nisso. adorei, adorei, adorei. Vê só, vê o que que essa frase fez tu fazer, ó. Quando eu falei assim, essa aí é a única solução, você não tem outra alternativa, você falou, ó, quando eu comecei o curso eu melhorei. Vê só, o que é que teu sábio tá te trazendo agora? Recurso, entendeu? Ele tá te trazendo recurso. Tu fez, ó, se eu disser uns nãos, pode ser que eu consiga fazer isso. Tá E entendendo? outra coisa, veja, o fora ou qualquer coisa que se faz, ela me faz refletir que eu posso fazer sem ela também. Porque a É, dúvida que eu tenho, talvez eu tivesse, eu não tinha certeza se eu tenho autonomia de resolver. Nesse momento, quando ela diz assim, te vira, eu digo, eu tenho autonomia para resolver. Aí eu me viro. E aí dá mais é. tempo para ela, entendeu? Pronto, vê. Ela tira minha insegurança, ela tirou minha insegurança em relação a uma atividade. Ótimo. Aí vê, tu tá entendendo, André, dessa questão, o que é que tu fez? Tu conseguiu buscar recurso quando tu se perguntou, poxa, essa é a única solução? Tu foi buscar recurso. Qual foi o recurso? Pô, comecei a dizer não. Pronto, por quê? Porque aí eu consigo abrir o espaço. Aí você não questiona, porque vê só, quem trabalha com verdade, inconveniente, tem que tomar cuidado para não questionar a verdade, porque a verdade é inquestionável, você entendeu? Porque ela é a verdade. Então é um sabotador que ele é, vamos dizer assim, traiçoeiro. Então, não dá para eu questionar ele dizendo assim, isso não é verdade, porque é verdade. Você está atarefado. Você falou, poxa, eu posso dizer mais não para abrir mais uns espacinhos aqui. Aí agora a minha outra pergunta que eu faria para você era assim, que não você precisa dizer essa semana, para que tarefa você assumiu que você não deveria ter assumido? Eita, fazer 2 mesas redondas na convenção que eu fui convidada hoje. Eu só queria fazer uma e aceitei duas. Pronto. Dá para voltar para trás? Pedir, ó, Não, só pode... Então, ok, não, mas não você dá. aprende na próxima. Tu entendeu? Na próxima eu Aham. corrijo. Aí pronto. Mais uma coisa que você precisa decidir, que pode ser um não. Uma coisa que você ainda não tenha decidido, né? Porque essa já decidiu. Outra coisa, Você tem aí para que possa dizer um não. Ou um tal, um depois. eita, Né? É um questionamento, sei é dizer isso. não, sei dizer não, agora não. Você entende? Durante a semana, Entendeu? que coisa vai entrar para eu dizer assim, ó, isso aqui não. Ah, Chu, eu não tenho nada em mente. Então, poxa, Vou eu pensar o vou que é que pode pensar. acontecer, e aí eu vou pensar, opa, isso daqui eu posso dizer ou não. Ou não, e aí eu boto aquela questão da palestra para começar a fazer uns 5 slides, entendeu? Tem, Ou uns 3 slides para montar, que não é muita coisa, tem. entende? Então isso é mover para ação. Gente, vocês, assim, caramba, quando vocês começarem a fazer esse negócio sistematicamente, vocês vão ver como toda essa loucura que a gente passa, a verdade é essa, que eu estou dentro do bolo. Toda essa loucura, tá tudo só na cabeça da gente. Todas as frustrações, angústias, tudo na cabeça da gente. Falta de performance, tudo na cabeça da gente. Sensação ruim, sentir triste, sabe? Tudo na cabeça da gente. Tudo na cabeça da gente. Então, quando a gente começa
a trabalhar isso sistematicamente, vai melhorando. Vai melhorando, melhorando, melhorando. Por quê? Porque o cara... Mas, Chua, vai ser do dia para a noite? Não. É sistemático, né? Sistemático. Eu vou sistematizando, sistematizando e vou melhorando. Fala aí, Rafa. Por exemplo, eu fazia muito isso na tora mesmo, assim, de tipo assim, não saber o que estava fazendo, por exemplo. Eu voltei a pedalar essa semana, né? E aí eu tava sem pedalar 7 meses, aí eu, pô, vou ficar com muita dor, vai incomodar, no outro dia eu vou estar morto. Eu fiquei sabendo de uma coisa, que se for da dor, que se for da tudo, eu só vou. Eu quero ir, eu quero competir, então eu vou. Eu começava a me questionar, tipo, será que a dor vai ser tanto assim a ponto de eu não querer ir? Aí chegava uma hora que eu fazia, quer saber de uma coisa? Eu tô nem aí, eu só vou. Entendi. Ó, vou dar outro exemplo hoje. Hoje eu voltei a malhar, né? Meus filhos estavam aqui, eu passei 15 dias sem malhar, porque justamente aproveitei esse período para descansar, né? Que eu não fazia muito tempo que eu não ficava sem malhar. Aí eu tinha que voltar hoje. Na hora de voltar, eu falei, rapaz, mas os meninos estão aqui. Tá tão bom, a gente curtiu tanto, foi as férias tão massa. Vê, André, é isso pra você. Não é verdade, tudo isso que eu tô contando. Tava massa mesmo. Brincou, comprei skate, andou de skate, andou na coisa. Foi uma férias muito boa. Aí hoje seria o último dia, teoricamente, que eles estariam comigo. Verdade. Só que eu precisava voltar a malhar hoje, porque senão vai quebrar a minha programação. E aí eu disse, eu não vou não, vou deixar para depois, eu vou de noite, não sei, mas não ia de noite. Era obviamente que eu não ia, porque é tudo verdade. Tá Aí o que... parecendo comigo falando, Chua. É, tudo verdade, tá maravilhoso. Eu digo, caramba, aí eu comecei a usar esse questionamento que eu usei aqui, por isso que eu sei que esse funciona, entendeu? Deixa eu voltar aqui pro whiteboard, ó. Aí eu pensei, essa é a única solução mesmo. Aí eu disse, poxa, não, eu podia passar com eles ali na casa da minha mãe, eu não chamaria empregado. Passo na casa da minha mãe, eles ficam lá à tarde, porque eles não passaram nenhum dia com ela nas férias, e eu queria deixar eles também um dia nas férias. Solução perfeita para mim. Passei de tarde lá, deixei eles passaram a tarde com a minha mãe, malhei, fiz tudo que eu tinha que fazer de trabalho aqui, voltei, peguei eles, aí eu acabei de deixar eles lá no trem e vim para cá atender vocês. Eu trabalhei, foi perfeito. Meu dia funcionou perfeito, perfeito. Entendeu, André? E eu não questionei a verdade inconveniente. Entendeu? Foi Entendi. perfeito. Tudo fluiu como eu gostaria que fluísse, de acordo com com as minhas metas e objetivos, porque eu tenho a meta de emagrecimento aqui, né? Eu tenho que voltar a fazer. E pronto, tudo bem. Outra coisa verdade conveniente, vou dar uma. Vixe, essa é maravilhosa, acontece direto comigo. Vocês veem que toda segunda-feira eu caminho, né? Eu gosto de postar até ali no meu Insta. E às vezes eu perco a hora. Nem todo dia eu acordo na hora certa de ir caminhar, né? Passa um pouquinho. Aí eu falo para mim mesmo, poxa, passei da hora, não vou mais não. Bem, é verdade que eu passei da hora, certo? Mas não faz diferença na minha rotina se eu for ou não. Entendeu? Aí eu vou questionar, poxa, essa é a única solução? Eu fiz, não. Dá para eu ir, só que em vez de fazer 5 voltas, eu vou fazer 3. Pronto, aí eu vou. Aí chegar lá eu faço 5 voltas. E volta não mudou nada. Entendeu? Não mudou nada. Só questionei a verdade que eu usei naquela hora. Então é muito comum eu fazer esses 3 passinhos. Se vocês entenderem esses 3 modos operantes do crítico, a aula que vem a gente fala de sabotadores, certo? É uma aula até importante, recomendo que vocês não faltem. É uma aula bem importante. Os sabotadores nada mais é do que quem constrói isso na tua cabeça. É só isso. Então, se Fazer você... mesmo, né, Chua? É porque a gente tem uma versão da gente lá dentro, tu tá entendendo? É uma versão da gente que tá lá dentro que faz isso. É como se fosse o mal e o bem. É, a gente Isso chama Freud isso de crítico. explica. A gente chama de crítico e sábio, né? Crítico e sábio. Qual a diferença dos dois? Já dando spoiler para vocês. O crítico, ele tem resultado do mesmo jeito que o sábio. Só qual é a diferença? Normalmente o resultado é doloroso do crítico. Entende? Ele não é um resultado que não gera dor. É um resultado que ele não é tão agradável. Ele dá uma bicuda na gente depois, ou no longo prazo,
ou até no momento mesmo. Ele acaba sendo uma ação dolorosa. Então, a diferença do sábio é que o cara faz tudo que faz, mas faz de uma forma prazerosa e feliz, entendeu? Sabe aquele cara que dá raiva, que você vê, que é aquele cara que passa o dia rindo? Tem dia que eu tô assim, meu amigo ficou puto comigo. Eu até acho engraçado. Ele faz, meu irmão, tu tem uma rotina enlouquecedora e tu tá sempre tranquilo, rindo, brincando. Por quê? Porque eu uso mais o sábio do que o crítico. Entendeu? Eu uso mais o sábio do que o crítico. Porque se eu ficar usando o crítico toda hora, aí eu começo a me entristecer. Acho, como é que a gente faz isso? Lá na próxima aula A a gente vai gente falar. termina enlouquecendo, né? Não, João? A gente termina, é enlouquecedor mesmo, porque a gente tem uma rotina intensa. Mas se eu não aprender a lidar com isso de forma sábia, eu vou começar a me entristecer. Entende? Ou vou estressar, ou eu vou ter acesso de raiva, entende? Ou vou ter qualquer outra daquelas emoções que são ruins. Em, em pico, né? Que é o mais grave, a gente tem elas em pico. Que sentir um pouquinho de medo é uma coisa, mas se tem um medo grave, um pavor, aí já é outra coisa. Então a gente não quer que chegue nesse ponto, tá? Então a gente, pô, eu senti lá sufoco, pô, foi um sufoco pequeno, mas um sufoco grande pode atrapalhar muito minha vida e me gerar sensações, emoções que vão acabar me desvirtuando dos meus objetivos. Então, hoje, posso dar mais exemplos aqui, porque como eu uso muito sistematicamente, eu faço mais vezes. Hoje eu precisei mudar a minha rotina, né? Porque Duda entrou agora na equipe e ela precisa ser treinada. Ela está sendo treinada por mim. Eu não atendo cliente de manhã. Isso é uma verdade, certo, André? É uma verdade, eu não atendo cliente de manhã. Mas eu atendo a minha equipe de manhã. E eu estava resistente a isso. Toda vez que eu tinha que treinar a Duda de manhã, eu ficava sem querer fazer. Porque eu queria ter o tempo livre. Entende? Verdade, eu queria ter o tempo livre. Aí eu fiz o seguinte, ó. Essa é a única solução? Eu fiz, não. Dá para me organizar aqui para ir treinar mais cedo, que eu treino de 7 horas, mas tem um treino que é de 6h30. E aí eu consigo dar o treinamento dela sem atrapalhar a minha rotina. Pronto, tá resolvido. Entendeu? Não quebrei a verdade e consegui mexer na minha rotina. Mas qual foi a prática que eu usei? Essa é a única solução mesmo, certo? Essa é a única solução mesmo. Para Rafa é assim, isso é verdade mesmo. E para Luzmar poxa, esse é o momento de fazer essa brincadeira. Realmente isso aqui é uma coisa que não posso lidar com tanta seriedade. Esse é um assunto que eu possa brincar, entende? Então, são questionamentos que vocês têm que fazer. Então, 3 coisas simples. Minha gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Quando eu entendi isso aí, eu mudei da água para o vinho. Eu não entendi essa dinâmica, dessa forma de pensar, do meu crítico. Eu mudei da água para o vinho. Pronto, hoje em dia, dificilmente você vai me viver aborrecido, abusado, dificilmente. E antigamente eu era um cara aborrecido, rancoroso, raivoso, explosivo. E hoje passo longe disso. Passo longe disso. Sou ainda intenso, sou um cara ainda que tem uma personalidade forte, mas não tenho as outras emoções ruins. Criança, pronto. Lidando com meus filhos. Meu filho, rapaz, meu filho é um exame, certo? O bicho é um gaiato de primeira mão, certo, Luizmar? Do seu estilo assim, tá certo? Tudo ele brinca, tudo ele solta uma piada, tudo É, ele coisa. Aí vê só. Aí chega, tem coisa que é importante. E aí ele brinca, entendeu? Aí o que que acontecia? Como eu não tinha controle emocional, não sabia lidar com as minhas emoções, eu explodia com ele, entende? Aí hoje o que que eu faço? Eu aprendi que existem umas crenças na minha cabeça que não são verdade. Por exemplo, ele não brinca de propósito. Ele não brinca para me atingir. Vê que como é doido a cabeça da pessoa. Ele não está fazendo para me ofender. Tá entendendo? Ele está fazendo porque é a forma dele fazer. Era uma mentira, viu, Rafa? É uma mentira, ó, que eu contava para mim mesmo. Mentira, ó, ele está fazendo para me ofender. Não, meu filho é criança, ele não faz para me ofender. Mas eu contava essa mentira, é o que acontecia, automaticamente eu estourava com ele. Aí hoje em dia eu já não estouro. Eu continuo tendo a intensidade que ele precisa. Por exemplo, o Gabriel é um bagunceiro danado. E aí ele faz a bagunça, eu mando ele arrumar. Mas de uma forma, vamos dizer assim, sem
ser estourado, mas de forma intenso. Gabriel, vai arrumar, já mandei tu fazer, faz isso, isso e isso. Aí ele vai e faz. Aí eu, senão quando ele brinca, eu falo, ó, essa não é hora de brincar, eu tô falando algo sério pra você e você não tá fazendo. Vá fazer. Aí ele para de brincar e vai fazer. Entendeu? Para ele entender que aquilo é importante. Pronto, aqui é a hora do treino, da 7h30, ele vai treinar com um amigo meu, que treina comigo, aí tem a hora de treinar. Aí eu aviso, ó, deu 7 horas para você já estar de kimono, arrumado, esperando para ir pro treino. Aí quando dá a hora que eu digo para ele arrumar o kimono, nas primeiras vezes, ele fazia o quê? Já vou, papai. Vai dar tempo. Ele falava uma brincadeira, entendeu? Aí eu disse, ó, Gabriel, deixa eu te falar, isso aqui é o seguinte, se der 7h30, eu chegar, eu te olhar e tu não tiver de kimono, tu vai ficar. Eu mostrei a intensidade para ele sem ser uma pessoa maluca, né? Que eu vejo aí por aí os pais malucos aí, que eu era um pai maluco também. Entendeu? Passava todos os limites com ele. Então, agora mais não. Sou intenso, mas não sou raivoso. Pronto, sou intenso, mas não sou raivoso. Então, a gente agora está nesse equilíbrio. Dentro do trabalho, questão de delegar. Vocês viram, eu sou pessoa que tenho dificuldade de delegar. Não, eu comecei a aplicar isso para me ajudar a delegar. Ó, eu apliquei tanto que na minha rotina diária agora, eu boto sempre 5 ações que eu tenho que delegar. Todo dia. Tá aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês, vocês dizer que é loucura minha aqui. Cadê? Acho que é essa aqui. Hoje eu tinha que fazer isso aqui, ó. Isso teoricamente eu faria, tá certo? Mas eu mandei Duda fazer, mandei não, pedi para ela fazer tudo, né? Deu como a orientação, ó. Ela já viu, mandou, ela fez tudo isso aqui, eu sei que ela fez. Ela já começou o curso do VDE fazer. Ela já fez o meu plano de conteúdo. Essa lista ela disse que vai olhar amanhã. Vai olhar amanhã, que ela tinha uma lista mais importante para olhar. E ela vai, isso aqui eu esqueci de mandar para ela. Então eu vou botar para amanhã. Amanhã eu mando no briefing dela de manhã eu boto. Mas tá vendo como isso é importante para mim? Eu todo dia defino 5 coisas que eu ia fazer e não era para fazer e ia para entregar para ela fazer. Se eu deixasse, eu ia fazer tudo isso aqui. Vê quanto tempo ela me economizou aqui. Entende? Ó, tá até aqui. Eu vou dar um tique aqui, viu? Aula, desafio, questionamento, quiz do sábado, ó. Já deu um tique aqui. Joia? Deixa eu só falar uma coisa. Vocês viram o meu planejamento. Ele é grandão, tá certo? Não faça isso não, se vocês estão começando agora, ok? Faz só 5 coisas, 3 coisas por dia. Ó, joia? Eu já faço isso aí, tipo assim, há uns 5 anos seguidos, então dá para fazer maior, mas não sigam o meu não, tá certo? Façam o menor. O meu não começou assim, ok? Não começou assim. Joia? Por exemplo, até coisa besta que eu boto no meu, é lavar roupa, sabão, comprar sabão, que eu não tava sem sabão aqui em casa, eu botei. Mas não faz isso, é só para fazer aqueles 5 coisas, as 3 coisas mais importantes do dia. Então, gente, entenderam a questão da dinâmica desses 3 questionadores? A gente tem, existem formas de questionar, então, pô, a gente vai ter mais mentira, tem gente que vai usar mais mentira, a gente vai usar mais verdade, tem gente que vai usar mais brincadeira, e aí a gente vai trabalhando ali e vai consertando o nosso comportamento. E a grande questão é essa, eu preciso consertar o comportamento, ok? Então vamos, beleza? Rafa, Luizmar, André, essa semana a gente vai... Tranquilo. É isso. Qual é o desafio da semana? Qual é o desafio da semana? Vocês na próxima semana, vocês 4 aqui, que Luiz Cláudio caiu, tem que me trazer como foi que vocês lidaram? No caso, e é bom que cada um tem um aqui. Rafa vai lidar com a mentira, André com a verdade conveniente e Luiz Mar com a brincadeira durante a semana. E vai me dizer aqui como é que foi que fez. Certo? Combinado? Vai ser uma briga danada aí, viu? É, é uma briga, né? Uma luta ali, né? Com os nossos sabotadores. Você ia falar alguma coisa, André? André? Tá, tá muda?
Na verdade, Tá cortando, André. Acho que tu ficou mudo agora. eu Mutou. disse que eu tenho dois desafios. Acumulou um, não foi? É, Então, ó, Rafa, vai fazer. Mentira. Dois lá. Da brincadeira. E André vai fazer o da verdade. Então, pronto, fim de semana. Trabalhar em questionamento de inglês. Uma mentira. Uma brincadeira. Deixa eu ver aqui. Ok, isso mesmo. Recomendação para essas três coisas. Tentem achar uma coisa que está travada, certo? Tentem aplicar em algo que está travado em relação às metas. Joia? É isso. Dúvidas? Hoje vai ser mais breve. Rafa, fácil, né? Simples, não tem muito mistério, não. É simples, mas fazer é que é o problema. É que nem emagrecer. É simples, é só ir para academia, malhar e emagrece. Né? Mas o problema é ir. Certo? Então é a mesma coisa. Aqui a solução é simples, mas o problema é fazer. Tá? Luizmar, Oi, tudo certo? tudo certo. Tá, Andréa, Eu vou, eu vou conversar com meu amigo da quinta série C. pronto. Na semana que vem você vai dar até o nome para ele. Tá Você bom. vai dar até o nome, que a gente vai falar de sabotador. Andréa, Pronto. ok. pronto. Então vamos embora. Vamos para a fotinha. Vou botar uma fotinha aqui. Tá, cadê? A Andréa tá aí. Luizmar, aí, o esporte. Ó, lá vai, hein? 3, 2, 1. Boa, vamos estar lá no grupo. Me esqueci. E amanhã eu vou. Deixa eu dar uns anúncios para vocês, mas deixa eles para amanhã. Então, amanhã, aula dos sedentos. Para quem está aí já ansioso, vamos falar de métrica de um funil de vendas. Rafa, não pode faltar essa, que é isso que o teu cliente vai te pedir. Tá? E Andréa, eu recomendo que você participe, Luizmar também, porque eu vou criar um funil que é o funil de perpétuo, né, que eu já estou criando, e eu vou mostrar a vocês como é que vai, como é que eu vou construir, que eu vou metrificar esse funil, certo? E aí eu vou tirar, fazer as medidas, como eu gero resultado e como eu avalio esse resultado, se é bom ou ruim, viu, Luizmar? Você também aí que é do cara da qualidade do controle, é bom Tá bom. saber, tá? Que é, tipo assim, como é que eu sei se meu funil de venda é bom ou ruim? Quais os números que eu uso, né, numa análise. Eu vou mostrar o que eu já tenho hoje de palestra, vou mostrar o novo que a gente está criando, já fiz a reunião hoje com o Tiago, a gente já definiu, e na semana que vem, Tiago vai vir da aula, que é como ele vai montar esse funil dentro do gerenciador, como é que você consegue enxergar isso dentro do gerenciador de anúncio, tá bom? Para vocês entenderem, para, por exemplo, quando o gestor de tráfego for mostrar alguma coisa para vocês, vocês entenderem lá o gerenciador de anúncio, o que é que ele está fazendo. Já é? Ok, Ok, gente. ok. Abraço. Até amanhã. Até. Bom descanso aí para vocês. Obrigada. Falou. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.